Hoje tem Vasco e Cuiabá, Série A do Campeonato Brasileiro, jogo que a Rede Manchete de Rádio transmite, e João Santoro traz os detalhes da preparação do Vasco da Gama, traz mais informações do clube pensando na reta final do Brasileirão. Fala aí, João. Beleza, Pimentel, o Vasco tem muitos problemas para o jogo de hoje. Entre eles, o seu principal artilheiro, Pablo Verratti, foi expulso contra o Goiás, vai desfalcar a equipe logo mais, e o substituto imediato é o Sebastião. Entretanto, a gente tem algumas dúvidas. Será que o Ramon Dias vai iniciar com o Sebastião? O paraguaio não faz um gol desde maio do ano passado. Pelo Vasco da Gama são 9 jogos e nenhum gol. Ou seja, tem essa dúvida aí para tirar o técnico Ramon Dias, pelo menos até as 4 horas da tarde, quando é divulgada a escalação das equipes para o confronto. Existe a possibilidade do Ramon Dias colocar o Payet como um falso 9, ou mesmo como um centroavante. Ou seja, um pouco de opção o técnico Ramon Dias. Certo mesmo é que ele não vai contar com o seu principal artilheiro. Valeu, Pimenta. Valeu, João Santoro, muito obrigado pelas informações do Vasco da Gama. Seguimos no YouTube com imagens do lado externo do Maracanã. Um Maracanã já preparado para a grande decisão da Copa Libertadores da América, mas tendo aí uma quinta-feira tranquila, né? De movimentação de jornalistas que estão indo até o estádio buscar a credencial. Eu sou um deles, vou sair daqui do centro do Rio de Janeiro para fazer o meu deslocamento para o estádio e, é claro, já começar a minha preparação para a decisão da Copa Libertadores da América. E ali, a entrada, né, do estádio do Maracanã, pela rampa da UERJ, né, na imagem à direita do Diogo Ramos, já podemos observar, né, no centro da imagem, o logo, né, da Conmebol e da Copa Libertadores da América, e os escudos de Boca Juniors e Fluminense já na fachada do estádio. Jornalista Mário Filho, o Diogo Ramos, o Brinquinho, com as imagens, nosso link móvel já mostrando aí um pouco, né, do clima, de toda a decoração, de tudo que cerca a grande decisão da Copa Libertadores da América. E galera, vamos lá. Dimitri Payet pode até ser o principal jogador do Vasco no papel. Na prática, não vem entregando nada em campo. A pior contratação do Vasco nesta temporada. E vou além. Trazer um jogador que não entrega nada em campo é o mesmo que você iniciar o jogo com 10 jogadores, começar com um a menos. É lógico que movimentou o marketing, que mobilizou a torcida, que inflou o coração do torcedor do Vasco, mas num momento como esse, o Vasco não deveria ter feito apostas. Trouxe um jogador em final de carreira, em declínio no futebol europeu, e vou além, que vem de temporadas ruins. Ele inteiro, fisicamente, é um jogadoraço. Tecnicamente falando, sobra em campo para o nível do futebol praticado no Brasil. Mas isso ainda é muito pouco perto do que o Vasco necessita para se manter na primeira divisão do futebol brasileiro. O torcedor do Vasco está de saco cheio de investimentos ruins, de contratações equivocadas e principalmente de jogadores com nome, com muita grife e que pouco entregam em campo. Até quando o torcedor do Vasco seguirá sendo enganado pela 77 Partners, este grupo que assumiu a SAF do Vasco, é especialista em rebaixamentos, porque além de administrar o futebol do Vasco, também administra o futebol do Hertha Berlim da Alemanha e do Genoa da Itália. 2 clubes que recentemente passaram vergonha em suas ligas.
A 77 Partners, além de não cumprir o combinado, é especialista em rebaixamento. Esse Vasco é uma vergonha e isso tem que acabar em 2024, independentemente de quem seja eleito presidente do Vasco, seja Pedrinho ou Luiz Roberto Levinciano. Essa bagunça tem que acabar. Essa bandalha tem que acabar. O Vasco não vai suportar mais um rebaixamento em sua história. 12 horas e 59 minutos no Rio de Janeiro. Está na hora de Davi Rangel com o vitorioso Davi da Show aqui na Rede Manchete de Rádio. Davi Rangel, que alegria fazer essa passagem para você. Boa tarde, querido. Boa tarde, Wilson Pimentel. Boa tarde a todos os ouvintes da Manchete AM 760. Boa tarde a todo mundo que está também assistindo aí pelo YouTube, no nosso portal também, no site. Boa tarde a todos aí. Davi, que rodada maluca é essa do Campeonato Brasileiro, né? Ontem o Botafogo, desculpa eu falar, eu já disse aqui que eu não sou analista, não tenho informação para isso, mas ontem o Botafogo assinou a incapacidade dele esse ano para levar o Campeonato Brasileiro. Pois é, o Botafogo... Eu não quero ser radical, nada disso, mas um time que entra e ganha no primeiro tempo de 3-0 e toma uma virada, não foi só uma virada, foi uma virada displicente, uma virada de quem não tá querendo jogar, de quem não tá prestando atenção no jogo e tá achando que são favas contadas no Campeonato Brasileiro, e não é. Alguma coisa muito estranha está acontecendo no Botafogo. Eu também acho. Porque isso não é só troca de técnico, não é só a saída do Bruno Lage e a chegada do Lúcio Flávio. Agora, Davi, a estratégia do Botafogo, mais uma vez equivocada, e pode custar o título brasileiro. Isso, o Lúcio Flávio é um grande cara, eu acho ele um grande cara, um baita caráter. Mas para ser jogador de futebol, para ser técnico de futebol, tem que ter mais do que isso. Tem que ser expert, tem que ser ninja, ainda mais num campeonato como o brasileiro, com 38 rodadas, a grande procissão, esse campeonato longo, um campeonato que você precisa ter pelo menos 60 jogadores em estado de jogar imediatamente. 60 não digo, mas vamos dizer, 40 jogadores em estado de colocar em campo, em situação de campo, você tem que ter, porque é um campeonato comprido, um campeonato longo. Então tem que ser mais do que só bom caráter, mais do que só boa pessoa. Tem que ser ninja, tem que ser ninja. Não é pra qualquer um, não é pra amador. Campeonato Brasileiro não é pra amador. Ô Davi, esse Flamengo, hein? Que coisa, hein? Perdeu de virada para o fraquíssimo time do Santos, hein? Mas o que acontece com o Santos não acontece com o Vasco, né? Eu nem queria falar de Vasco, você sabe que eu tô profundamente aborrecido, não queria nem tocar em assunto, mas eu sou obrigado a falar porque eu sou vascaíno. O Santos tá indo buscar. É contra o Flamengo? É na Arena Pantanal? É em Brasília? É no Maracanã? Eu vou buscar esse resultado, por quê? Porque eu preciso ficar na primeira divisão em 2024. E dane-se o resto, eu vou atrás. O que não acontece no meu Vasco da Gama, infelizmente. Você falou aí do Payet, você mandou muito bem com relação ao Payet. O Payet é um baita jogador, mas só que não tá em forma. Ele não tá com ritmo de jogo, ele não tem ritmo de jogo. Não sei nem se tá interessado em ficar no Vasco ano que vem. Entendeu? Então, quer dizer, é difícil, é complicado. Outra coisa, em 21 campeonatos, 5 rebaixamentos, como você acabou de falar, o Vasco não suporta isso. Pois é. A minha preocupação nessa história toda, ô Davi, que criou-se uma expectativa tão grande, né? Com a chegada desse investimento da criação da SAF, é o 777, que né? Num espaço curto de tempo, o torcedor comece a largar o Vasco de mão. E que isso, de alguma forma, acabe prejudicando a formação de novos torcedores. Exato. Eu fico muito preocupado com isso. Eu tenho uma família conhecida aqui, que todos são vascaínos. O garotinho de 8 anos, 9 anos, o Marcelinho, pediu agora ao pai uma camisa do Vasco. O pai falou que não vai dar camisa pra ele, porque eu não quero meu filho passando vergonha. Olha, na minha cara o cara falou, um cara vascaíno de 4 costados, 2 anos mais velho que eu, tem 55 anos. Ele falou, eu não vou dar a camisa pra ele. Acredito. Ele agora tem um temporão, né? Nasceu o Marcelinho, depois o último filho dele, né? Tem 2 maiores e agora o Marcelinho nasceu. Tá com 8 aninhos, 7, 8 aninhos, quer a camisa do Vasco. Ele não vai dar pro banco. Por que ele não vai dar? Porque não quer o filho sacaneado, não quer o filho sofrendo bullying, né? Vai mostrar a camisa do Vasco pra quê? É disso que eu tô falando. É sobre isso que eu tô falando.
É sobre isso que a gente fala. O torcedor, é sobre isso que ele fala. Não me interessa se a 777 tá ganhando dinheiro pra caramba com o Vasco da Gama. Como você falou, são especialistas em segunda divisão. Entendeu? Então, se são especialistas em segunda divisão, não era pra estar no Vasco. Não era pra estar aqui, porque dinheiro estão ganhando. Ninguém joga pra perder. Pois é. E aí aquela história, quem é o presidente da SAF do Vasco? A quem que o diretor executivo se reporta? Porque a SAF do Vasco no Brasil, quando se fala em futebol do Vasco, que é que é o departamento que é gerido, administrado pela SAF, né, Davi? É o futebol. Não é a administração da piscina, não é quem cuida do ginásio ou da sede do calabouço. A SAF Você sabe quem é? É o Vasco. Você sabe quem é o diretor da 777? Esse Josh Wonders, que é o presidente da SAF. Eu conheço o John Textor. Que tá sempre no campo do Botafogo, tá abraçando, tá de braço dado com o jogador. Ontem mesmo, sem falar nossa língua, botou a boca no trombone, pediu a demissão do presidente da CBF, entendeu? Não vai acontecer isso, mas o cara tá lá. E o pessoal tá vendo que o dono da marca, o dono da marca Botafogo, ele tá lá de braço dado com a equipe, cara. Tá abraçando. E todo mundo tá idolatrando o cara, por quê? Porque ele tá abraçado. A questão não é só dinheiro. Eles têm que saber que é paixão. A 777 tem que saber que o Vasco é paixão. E que é um sentimento maravilhoso que nós temos de um time com a história mais bonita do Brasil. Só que a história não ganha campeonato. Se a história ganhasse campeonato, o Vasco ganhava todos. Que é a história mais bonita do futebol brasileiro. E ou hoje, uma delas. Essa maldita 77 Partners, ela está pisando, para não falar outra coisa, mas ela está pisando na história do Vasco. Ela está pisando na camisa, na bandeira e no legado da colônia portuguesa, na formação do futebol carioca, na formação do futebol brasileiro. Que é uma vergonha isso que nós estamos vendo. Tomara, eu acho que desculpa te cortar, Wilson. Eu acho que o critério principal para que o time se transformasse em SAF ou aceitasse uma proposta de empresário, seria que esses empresários entendessem e respeitassem ou sentissem pelo menos um pouquinho a história de cada clube da qual eles vão fazer parte. Sentir um pouquinho só. Fazer uma reunião com o conselho diretor, ou com o conselho de torcedores, ou com os mais antigos. Como você chega numa escola de samba, por exemplo, no Rio de Janeiro, você sabe, eu sou salgueirense, não sei qual é a sua escola de samba, eu sou salgueiro. Mas vai tentar disputar um samba no Salgueiro, na Mangueira. Vai tentar entrar lá para a diretoria do Salgueiro da Mangueira, da Imperatriz Leopoldinense ou de qualquer escola, mesmo que seja lá no... Você sabe que eu transmiti carnaval da Marquês de Sapucaí 16 anos. Muitas então vezes. Vai tentar dar uma de babaca lá e entrar na escola de samba. Você tem que entender, o cara começa a compor numa escola de samba, ele começa a botar a cara, depois de 7, 8 anos, participando das rodas de samba, da escola, participando do dia a dia da escola, é o que tem que acontecer com esses caras. Senão não faz sentido, ô Pimentel. É verdade.